Senhor presidente, senhores deputados, servidores que estão aqui hoje, eu realmente faço um esforço descomunal para conseguir aguentar o missionário Arruda naquela tribuna. Mas tem dia que não é possível. O missionário, as palavras que ele usa em seu discurso: hipócrita, ignorante, canalha, câncer, bandido, ladrão, pão e circo, recheado de maldade, de mentira, bate-pau, mortadela, leis frouxas, repúdio ao desembargador petista, pilantra. Juiz Sérgio Moro estudou em Harvard. Realmente, essa casa não pode suportar tal descalabro. E eu vou começar um abaixo-assinado, e peço aos servidores que me ajudem, para levar a hierarquia superior da igreja, que o missionário Arruda se diz membro, para que ele tire, que a igreja lhe tire esse adjetivo de missionário. Ele veio de São Paulo há pouco tempo fazer uma missão aqui. Agora, qualquer psicólogo minimamente competente sabe que as palavras reproduzem o que está no inconsciente da pessoa. As palavras são espelho da alma de quem as profere. É duro ouvir a verdade. As palavras são espelhos da alma de quem as profere. Não é possível que um ser humano que diz ter lido a Bíblia, conhecido a passagem de Madalena, conhecido os evangelhos, qualquer um deles, possa se referir a seres humanos da forma que ele se refere. O mundo do missionário Arruda é um mundo cruel, um mundo dividido entre bandidos e mocinhos. Ele não tem nenhuma análise histórica de nada. A pessoa que não tem informação é ele. Não tem raciocínio, porque o raciocínio é absolutista. Ele não consegue ver a relatividade das coisas. Ele não consegue entender que para um partido chegar onde o PT chegou, tem que ter alguma coisa boa. Tem que ter uma proposta real que as pessoas acreditem nela. Ele não consegue entender nada de economia, absolutamente nada. Se ele soubesse e lesse alguma coisa como ele diz que lê, ele saberia que as sociedades capitalistas são sociedades cíclicas. O governo pode ser o mais competente possível, porque a competência é uma questão relativa também, não é absoluta. Mas o capitalismo inexoravelmente entra em crise. Nós vivemos várias crises cíclicas da sociedade americana, crise profunda do mercado imobiliário, toda a sociedade. O Brasil nunca teve crise. E a miséria veio da onde? Da onde que veio a concentração da terra brutal, em que 2% dos proprietários são donos da metade do território nacional? Da onde veio? Do governo do PT? E os milhões de empregados que viveram toda a história brasileira? E o negro que era tratado como res? E a demora em abolir a escravidão, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão da face da terra? Veio do PT? E a desigualdade veio de onde? Se ele tivesse o mínimo de seriedade quando fala e de respeito às pessoas, como cristão que diz ser, como cristão, ele mudaria seu foco. Ele foge do assunto que é a questão dos servidores. Ele precisava colocar talvez uma melancia na cabeça para poder aparecer. Como ele não tem coragem de fazer isso, ele fica com essa loucura. Qualquer que seja a conjuntura dessa casa, ele vem lá atacar o Lula e o PT. Mas será que ele não percebe que esse Lula que está preso por um apartamento que não é dele, tem 33% da população brasileira que o apoia o presidente, mesmo ele estando preso há 90 dias? Por que acontece isso, será? Nós somos bandidos, eu, Tadeu? O senhor fala tanto em corrupção que eu acho que o senhor deve ser investigado. Alguma coisa no ar que não é avião.
Porque uma pessoa que trata todo mundo como corrupto... Eu sou professor, não tenho patrimônio, trabalhei minha vida inteira, não faço política com dinheiro. Toda eleição para mim é muito difícil, porque nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro. E o Tadeu é a mesma coisa. É o funcionário do Banco do Brasil, o Lemos é o professor da escola pública, isso nos respeite. Respeite as pessoas que estão aqui. E eu vou pedir a presidente da Casa, não é possível que a Assembleia de um Estado como o Paraná, que os deputados que se tratam com respeito e dignidade, aceite o senhor missionário Arruda como corregedor desta Casa. Isto não é possível. Não é possível. Um homem desse nível não pode participar do Conselho de Ética. Em nome da democracia, da liberdade, da dignidade do povo do Paraná e dessa Casa de Leis. Ele não pode participar do Conselho de Ética e nem ser corregedor. Ele não tem isenção nenhuma para julgar ninguém. Ninguém. Vai estudar a história do Brasil. O senhor sabe que o PT governou com pleno emprego. A minha cidade não tinha construção civil. Eram 3 mil operários. Quando Lula terminou o governo, 7 mil operários. Ponta Grossa tinha 60% de rua de terra. Minha Casa Minha Vida foram construídas 12 mil casas do Lula e da Dilma para as pessoas que vivem na miséria. Mulheres chefes de família que ganham menos do salário mínimo pagam R$28 por mês por essa casa. Chega de mentira. Chega. A direita extrema quer ter o seu lugar. E o seu lugar é o lugar do ódio, como foi no fascismo do Hitler. Tem que achar um bode expiatório para poder ter um discurso que tenta enganar as pessoas. Isto sim é malandragem. Isto sim é demagogia, porque é um discurso fora do real, que não respeita o contraditório, que afirma o dogmatismo, o bem e o mal, o Deus e o demônio. Não é discurso cristão. O senhor me desculpe, eu repito mais uma vez. A Bíblia que o senhor lê, eu tenho certeza que não é a Bíblia que nenhum de nós lê. Nós temos pastores aqui do qual discordamos, mas pessoas com dignidade. Eu tenho orgulho de ir numa igreja, na Universal, que eu fui muitas vezes, ouvi o pastor Pracizic falar, o pastor Gils, que é da minha filha. Agora, aceitar quieto tanto fascismo, tanto autoritarismo, lixo, tanto desprezo pelos seres humanos e pela dignidade dessa casa. Nós não podemos mais estar calados? Esse é absurdo. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.